Com quantos quilos uma pessoa é considerada obesa? E mais, quais são as pessoas mais propensas a desenvolver esta doença? Oi, meu nome é Bárbara Calisto, eu sou cirurgiã bariátrica e o tema do nosso vídeo hoje é esse. Com quantos quilos uma pessoa é considerada obesa? Bem, saiba que o peso isoladamente não é um parâmetro para a gente avaliar a obesidade. Nós temos uma outra ferramenta, que é o IMC, ou Índice de Massa Corporal, que é utilizado aqui com um pouco mais de acurácia do que o peso. Veja, o IMC, ele associa peso corporal com altura, e isso faz uma grande diferença. Então, basicamente, você deve pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Esse resultado, o IMC, é que vai nos dizer se essa pessoa tem obesidade ou não. É fato que essa não é a ferramenta mais acurada que nós temos. O ideal seria medir o teor de gordura corporal de cada indivíduo, como, por exemplo, a gente tenta fazer com a bioimpedância, que também não é um método perfeito, né? Também tem algum erro ali nos cálculos, mas é um método bem mais acurado. Só que esse não é um método disponível para todas as pessoas o tempo todo em todos os consultórios. A gente acaba usando o IMC como um parâmetro bom, né, no dia a dia, um parâmetro simples, rápido e bom no dia a dia, suficientemente acurado para uso clínico. Bem, o que a gente considera obesidade? Quando o índice de massa corporal, ou IMC, está acima de 30. Então, todo valor acima de 30 é considerado obesidade. Entre 25 e 30 é considerado sobrepeso, ou seja, essa pessoa não tem a doença obesidade, mas ela está sob risco aumentado de desenvolver. Entre 18,5 e 25, a gente tem o IMC normal. E abaixo de 18,5 a gente considera baixo peso ou desnutrição. Bom, e quem são as pessoas que estão assim mais suscetíveis? Quem são as pessoas que têm mais propensão a desenvolver obesidade? Eu separei aqui alguns fatores para conversar com vocês. O primeiro é simplesmente o fato de esta pessoa ser ocidental. Quando a gente olha para o mapa da obesidade no mundo, a gente vê uma prevalência muito superior da obesidade nos países do Ocidente do que nos países orientais. E aqui as Américas estão ainda mais acometidas por essa doença. Então, só pelo fato da gente morar no Brasil, a gente já tem aí um favorecimento a esta doença. Segundo fator, histórico familiar. A gente sabe que quando uma pessoa tem um pai com obesidade, esta pessoa já tem naturalmente de 2 a 3 vezes mais chance de também desenvolver obesidade. Agora, quando a pessoa tem os dois pais, né, o pai e a mãe, com obesidade, o risco deste filho desenvolver obesidade vai para 10 vezes do que na população geral. Então, aqui o histórico familiar é muito importante, por conta da genética e também da epigenética, que eu comentei inclusive num outro vídeo aqui no canal. Outros fatores, a idade, né? A idade adulta é uma idade em que a gente ganha peso sem ganhar altura, como acontece na infância, então a idade adulta é uma idade de propensão ao ganho de peso e potencialmente ao desenvolvimento da obesidade. Nas mulheres, períodos de gestação e menopausa são períodos também de propensão a ganho de peso. Hábitos. Quais são os hábitos associados à obesidade, você sabe? Bem, basicamente é o consumo de açúcar, ultraprocessados e carne vermelha em excesso e o baixo consumo de vegetais, frutas, castanhas e laticínios. Esse é um fator. O segundo fator é o sedentarismo. Pessoas que se movimentam pouco, né? Que trabalham de maneira sedentária, que passam muitas horas em frente a alguma tela, enfim, o sedentarismo de modo geral. Terceiro fator é pouco sono. Pessoas que dormem pouco, pessoas que têm inversão de turno e trabalham à noite e dormem de dia, e pessoas que vão dormir muito tarde. Esses são fatores também para ganho de peso. Isoladamente, cada um deles é fator de risco para ganho de peso e potencialmente desenvolvimento de obesidade. Agora, saindo dos hábitos, a questão da renda. Você sabia que pessoas que têm baixa renda e baixa escolaridade têm maior risco de desenvolver obesidade? Um outro fator é o fato de a pessoa morar na área rural. A gente sabe também que as pessoas que moram no ambiente rural têm maior tendência a ter obesidade. Mas um ponto interessante aqui é que a Covid inverteu um pouco esse cenário e fez uma predisposição muito grande a que as pessoas da área urbana desenvolvessem obesidade, porque ficamos presos ali em casa por 2 anos, né? Então, essa questão da Covid teve um risco adicional para as pessoas da área urbana, mas historicamente o que a gente via é que na área rural as pessoas tinham uma propensão maior ao desenvolvimento de obesidade, potencialmente
por menor renda e menor escolaridade. Outras questões que a gente pode associar é o uso de medicações, e a gente também tem um vídeo aqui no canal que descreve quais medicações podem estar associadas ao desenvolvimento da obesidade, e por último, algumas doenças. Esses são alguns hábitos e alguns fatores que podem deixar uma pessoa propensa a se tornar obesa. A partir desse vídeo, você já pode também calcular o seu IMC e descobrir se você mesmo tem obesidade ou não. Caso você tenha ou se você conhece alguém que tem obesidade, lembre-se, esta é uma doença e tem tratamento.